Meu nome é Helena Brooks e, na noite em que completei 18 anos, meu irmão mais velho roubou todo o fundo universitário de $50.000 que nosso pai havia deixado para mim. Ele não usou o dinheiro para uma cirurgia, nem para escapar de uma dívida perigosa ou salvar a vida de alguém. Ele usou como entrada de uma casa para a esposa dele. Eu descobri a verdade quando voltei do meu turno em uma loja de conveniência e ouvi ele comemorando na nossa cozinha. A transferência caiu hoje de manhã, ele disse. A Madison finalmente vai ter a casa que merece. Minha mãe mandou ele baixar o tom, mas eu já tinha parado na porta. Que transferência? Perguntei. Ninguém respondeu. Meu irmão colocou o celular lentamente virado para baixo na mesa. Minha mãe finalmente admitiu que tinha autorizado o saque porque ainda aparecia como responsável pela conta. Ela disse que eu poderia fazer faculdade comunitária, trabalhar em tempo integral e me virar, enquanto meu irmão precisava do dinheiro imediatamente para garantir uma casa de 4 quartos em um bairro melhor. Eu fiquei olhando para ele e perguntei se ele realmente tinha pegado o dinheiro que meu pai tinha guardado para minha educação. Ele deu de ombros e disse: "Você tem 18 anos. Vai sobreviver." E então falou algo que mudou a forma como eu enxerguei toda a minha família. Disse que o conforto da esposa dele valia mais do que meus planos irreais de estudar engenharia. Menos de uma hora depois, minha mala estava na entrada da casa, minha chave tinha sido tomada de mim, e minha mãe me avisou para não voltar até eu estar pronta para pedir desculpas. Passei meu aniversário de 18 anos ao volante do meu carro de 12 anos com apenas $43 na conta. Mas anos depois, quando meu irmão apareceu implorando para salvar aquela mesma casa, ele não fazia ideia de que eu já sabia exatamente o que ele tinha feito para consegui-la. Antes de eu te contar o que ele disse e o que aconteceu depois que eu saí, me diga, que horas são aí onde você está agora? E de onde você está assistindo? Eu quero ver até onde a história da Helena chega. Eu tinha crescido em Columbus, Ohio, em uma casa estreita de tijolos onde cada decisão parecia girar em torno do meu irmão Ryan. Ele era 6 anos mais velho, carismático quando queria alguma coisa e completamente perdido sempre que a responsabilidade aparecia. Nosso pai, Thomas Brooks, tinha percebido esse padrão muito antes de mim. Ele trabalhava como supervisor de manutenção em uma fábrica e acreditava que a educação era a única herança que poderia me garantir. Antes de morrer de uma condição cardíaca súbita, meu pai colocou $50.000 do seguro de vida dele em uma conta educacional custodial. Ele fez minha mãe prometer que aquele dinheiro só seria usado para mensalidade, livros, moradia ou qualquer treinamento ligado ao meu futuro. Aos 15 anos, eu fiquei sentada ao lado da cama do hospital dele enquanto ele apertava minha mão e dizia: "Construa uma vida que ninguém possa tirar de você." Eu acreditava que aquela conta estava protegida. Eu não sabia que minha mãe, Diane, ainda tinha acesso legal a ela até o meu aniversário de 18 anos. 3 semanas antes desse prazo, Ryan e a esposa dele, Madison, encontraram uma casa recém-reformada que não cabia no orçamento deles. O financiamento exigia uma entrada maior porque Ryan já tinha trocado de emprego 2 vezes e acumulava dívidas significativas no cartão de crédito. Em vez de aceitar que não estavam preparados financeiramente, Ryan convenceu nossa mãe de que minha faculdade podia esperar. Quando descobri a transferência, o dinheiro já tinha passado pela conta dela e ido parar em uma empresa de custódia imobiliária. Quando confrontei os 3, Madison não parecia envergonhada. Ela colocou a mão sobre a barriga e disse que eles estavam planejando começar uma família. Uma criança precisa de estabilidade, ela afirmou. Eu perguntei o que uma garota de 18 anos jogada na rua precisava. Ryan riu e disse que eu estava exagerando. Minha mãe insistiu que eu não estava sem casa porque tinha um carro. Essa frase me acompanhou por anos. Eu arrumei 2 calças jeans, 4 camisetas, meu notebook, o relógio do meu pai e a pasta com minha carta de aceitação da faculdade. Eu tinha sido aprovada no curso de engenharia da Ohio State University, mas o prazo do depósito da matrícula era em 10 dias. Sem o fundo, eu não conseguiria pagar. Minha mãe ficou na porta enquanto eu colocava minhas coisas no carro. Ela não me abraçou nem perguntou onde eu iria dormir. Apenas disse: "Quando você se acalmar, vai entender por que isso foi necessário." Eu olhei por cima do ombro dela e vi Ryan mexendo no celular, vendo fotos da cozinha nova da casa, como se nada daquilo fosse real. Foi nesse momento que percebi que nenhum deles acreditava que eu realmente iria embora. Eles esperavam que eu pedisse desculpas, voltasse para o meu quarto de infância, fizesse empréstimos no meu nome, no fim,
comemorasse a casa nova deles como se ela não tivesse sido comprada com o meu futuro. Em vez disso, eu fui embora. Estacionei atrás da loja de conveniência onde eu trabalhava porque a câmera de segurança me dava uma falsa sensação de proteção. Reclinei o banco do passageiro, me cobri com a jaqueta do trabalho e tentei dormir. A cada farol que passava, eu acordava assustada. Por volta das 2 da manhã, um policial bateu no vidro e disse que eu não podia ficar ali durante a noite. Dirigi até o estacionamento de uma academia 24 horas, mas um funcionário pediu que eu saísse antes do amanhecer. Às 6 da manhã, eu tinha dormido menos de 1 hora. Lavei o rosto no banheiro de um posto de gasolina, prendi o cabelo e fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Meu gerente reclamou que eu parecia cansada. Eu pedi desculpas. E isso virou minha rotina. Durante o dia, eu organizava prateleiras, passava compras no caixa e procurava quartos baratos para ficar. À noite, eu alternava entre estacionamentos de hospitais, paradas de caminhoneiros e ruas silenciosas onde eu torcia para ninguém me notar. Mantinha minha carta de aceitação no porta-luvas. Em algumas noites, eu abria só para me lembrar de que, antes da minha família reescrever meu futuro, alguém tinha acreditado que eu pertencia à faculdade. Liguei para o setor de ajuda financeira da universidade e expliquei que meu fundo educacional tinha sido retirado. A atendente foi gentil, mas direta: bolsas emergenciais eram limitadas, a moradia já estava distribuída e empréstimos privados exigiam um fiador qualificado. Minha mãe se recusou a assinar qualquer coisa. Ryan bloqueou meu número depois que enviei uma mensagem exigindo o reembolso. Madison postava fotos online segurando amostras de tinta com a legenda: "Nossa casa dos sonhos finalmente está acontecendo." O meu dinheiro tinha virado o piso de madeira atrás dela. Durante 12 dias, eu vivi de sanduíches baratos do trabalho e dormi no carro enquanto tentava montar algum plano. Cheguei a considerar abandonar completamente o sonho da engenharia. Foi então que uma cliente percebeu os diagramas de cadeia de suprimentos que eu tinha desenhado no verso de folhas de inventário descartadas. Ela perguntou por que uma atendente de conveniência estava calculando atrasos de entrega e rotatividade de prateleiras. Essa pergunta virou a primeira fresta em uma porta que eu achava que estava trancada para sempre. Essa mulher era a doutora Rebecca Hall, professora de engenharia industrial em uma faculdade comunitária local. Eu reconheci o nome porque tinha participado de um workshop dela 2 anos antes. Ela ensinava como pequenas mudanças no layout de armazéns podiam economizar milhares de horas de trabalho. Enquanto passava o café dela no caixa, eu admiti que tinha sido aceita em um curso de engenharia, mas não tinha mais como pagar. Evitei mencionar que estava morando no carro. Rebecca me observou em silêncio por alguns segundos e perguntou por que eu estava analisando as entregas da loja. Expliquei que o leite chegava sempre às terças, mesmo que a demanda do fim de semana esvaziasse o refrigerador até domingo à noite. Enquanto isso, energéticos de baixa saída ocupavam quase o dobro do espaço necessário. Eu tinha começado a mapear aquilo porque não conseguia ignorar o mesmo problema se repetindo toda semana. Ela pediu que eu enviasse os diagramas por e-mail. Naquele mesmo dia, respondeu com um convite para nos encontrarmos. Me ajudou a se candidatar a uma bolsa de última hora na faculdade onde lecionava e organizou uma entrevista para um turno noturno de inventário na Northline Distribution, um armazém regional administrado por um ex-aluno dela, Marcus Reed. A bolsa cobria quase toda a mensalidade, mas não a moradia. O trabalho no armazém pagava mais que o da loja de conveniência e incluía acesso a um vestiário com chuveiros. Para mim, aquilo já parecia um luxo. Marcus me contratou depois que identifiquei 3 ineficiências durante uma visita ao galpão. A primeira era um processo de escaneamento quebrado que obrigava os funcionários a digitarem números de remessa 2 vezes. A segunda, a má distribuição de produtos de alto giro. A terceira, uma falha de escala que deixava docas vazias em um horário e superlotadas no seguinte. Ele me avisou que perceber problemas era mais fácil do que resolvê-los. Eu disse que queria a chance de provar que dava para fazer os dois. Durante o ano seguinte, eu tinha aula das 8 da manhã às 2 da tarde, trabalhava no armazém das 4 até meia-noite e dormia onde conseguia. Rebecca acabou descobrindo que eu ainda morava no carro quando viu cobertores e caixas no banco de trás. Eu esperava a pena. Em vez disso, ela me passou o contato de uma residência sem fins lucrativos para jovens mulheres em situação de instabilidade habitacional.
A lista de espera era longa, mas ela ligou para a diretora e conseguiu uma vaga temporária para mim. O quarto tinha 4 beliches de metal e uma cômoda compartilhada. Para mim, parecia um palácio, porque a porta trancava e ninguém podia me colocar para fora no meio da noite. Eu mantive minha situação em segredo no trabalho. Eu queria que minhas ideias fossem avaliadas sem ninguém baixar as expectativas. Na Northline, eu comecei a montar uma planilha simples que previa quais produtos deveriam ficar mais perto das docas de carga com base na frequência de pedidos. Marcos me permitiu testar o sistema em uma seção do armazém. Em 6 semanas, o tempo médio de separação de pedidos caiu 11%. Ele me deu um pequeno bônus e pediu para eu expandir o sistema. Usei parte desse dinheiro para comprar um computador recondicionado e o restante para dar entrada em um quarto alugado. Era no porão de uma senhora idosa chamada Mrs. Carter, com uma única janela estreita e canos que rangiam toda vez que alguém lá em cima abria a torneira. Mesmo assim, era meu. Coloquei o relógio do meu pai na mesa de cabeceira e colei minha carta de aceitação da faculdade acima da escrivaninha, não como símbolo de fracasso, mas como prova de que uma oportunidade roubada não precisava definir o resto da minha vida. Ray entrou em contato comigo quase 14 meses depois do meu aniversário. Ele não perguntou se eu estava bem. Enviou uma foto da casa e escreveu: "Você devia vir ver o que sua contribuição ajudou a construir." Eu li a mensagem 2 vezes, porque não conseguia acreditar que ele tinha usado a palavra contribuição. Respondi que contribuição exigia consentimento. Ele me acusou de guardar ressentimento e disse que nossa mãe estava magoada porque eu me recusava a ir a encontros de família. Minutos depois, Diane ligou de um número diferente. Disse que Ryan e Madison queriam deixar o passado para trás. Quando perguntei quando pretendiam devolver os $50.000, ela ficou irritada. Argumentou que a casa agora era um bem da família e que eu me beneficiaria dela algum dia. Perguntei se meu nome estava na escritura. Ela disse que não. Perguntei se eu era bem-vinda para morar lá. Ela disse que Madison precisava de privacidade. Então perguntei como exatamente aquela casa me beneficiava. Minha mãe ficou em silêncio antes de dizer que o dinheiro tinha me deixado fria. Eu encerrei a ligação. Naquela noite, em vez de chorar, eu abri o computador e trabalhei até o amanhecer em um modelo melhor de inventário. A raiva, que antes me fazia sentir impotente, começou a ser convertida em foco. Ao final do meu 2º ano, os custos operacionais da Northline tinham caído tanto que Marcos me pediu para adaptar meu sistema para mais 2 armazéns. Eu ainda não entendia que o programa que eu estava construindo depois da meia-noite, algum dia, valeria milhões. Eu só sabia que cada linha de código representava algo que minha família não podia sacar, transferir ou simplesmente assinar e apagar da minha vida. Terminei meu curso técnico com honras e consegui transferência para uma universidade estadual por um programa de articulação acadêmica. Bolsas, ajuda de custo do empregador e o dinheiro que eu ganhava na Northline me permitiram continuar sem pedir nada à minha família. Estudei engenharia industrial e ciência da computação enquanto aperfeiçoava o software que tinha começado como uma simples planilha. O programa analisava histórico de pedidos, níveis de equipe, padrões de tráfego, janelas de entrega e localização de estoque. A partir disso, ele recomendava como os armazéns deveriam posicionar inventário e organizar escalas de trabalho. Grandes empresas já usavam sistemas caros para isso, mas centros de distribuição pequenos e médios não tinham acesso. Eu vi uma oportunidade. Marcos também viu. Ele me ofereceu $5.000 e a chance de testar o sistema em todas as 4 unidades da Northline em troca de acesso antecipado ao produto final. Rebecca me conectou a uma incubadora de negócios da universidade, que oferecia espaço de escritório, orientação jurídica e mentoria. Eu dei o nome de Rootwise Systems para a empresa. Meu primeiro escritório era um antigo armário de suprimentos convertido, sem janela e com espaço para 2 cadeiras dobráveis. E, estranhamente, eu adorava aquilo. Pela primeira vez, eu estava construindo algo que era legalmente completamente meu. Convidei 2 colegas para entrar no projeto, Priya Shaw, uma programadora talentosa, e Caleb Morgan, que entendia de vendas melhor do que qualquer um de nós. Trabalhamos à noite e nos fins de semana enquanto terminávamos a graduação. Nosso primeiro cliente pagante foi um distribuidor familiar de suprimentos médicos que estava perdendo milhares de dólares com entregas atrasadas e estoque mal posicionado.
Cobramos apenas $800 por mês porque precisávamos desesperadamente de um caso de sucesso. Em 4 meses, os erros de pedido deles caíram 27%. Eles nos recomendaram para outras 2 empresas. Essas indicações viraram 5 clientes, depois 12, depois 30. O sucesso não veio de um grande momento decisivo. Veio de refeições puladas, demonstrações que falhavam, travamentos de software, propostas recusadas e manhãs em que eu acordava no chão do escritório com marcas de teclado no rosto. Houve meses em que eu pagava meus funcionários antes de me pagar. Eu dirigia o mesmo carro antigo em que já tinha dormido, porque trocar de veículo parecia menos importante do que manter a empresa viva. Sempre que eu duvidava de mim mesma, lembrava do que o Ryan tinha dito, que eu ia sobreviver. Ele tinha falado aquilo como um jeito de me diminuir. Eu transformei em promessa. Durante esses anos, minha família acompanhava tudo à distância. Minha mãe mandava mensagens de vez em quando em aniversários, feriados ou sobre a família crescente do Ryan. Mas cada tentativa de aproximação vinha com uma condição: eu precisava parar de falar sobre o dinheiro. Ela queria perdão sem responsabilidade. Ryan virou representante regional de vendas, mas os gastos dele cresceram mais rápido do que a renda. Ele e Madison reformavam a casa repetidas vezes, financiaram 2 carros e usavam cartões de crédito para viagens que exibiam nas redes como prova de sucesso. Por fora, pareciam bem-sucedidos. Por trás das fotos, estavam se endividando cada vez mais usando a própria casa que, indiretamente, tinha sido financiada com o meu fundo universitário. Eu descobri isso por um primo que achou que eu já sabia. Ryan tinha refinanciado o imóvel 2 vezes e ainda convenceu minha mãe a entrar como fiadora em um empréstimo com garantia do imóvel. A revelação não me surpreendeu. O Ryan nunca tratou aquela casa como segurança. Ele tratava como uma máquina de gerar dinheiro sempre que queria alguma coisa. 3 anos depois de fundar a Roadwise, conseguimos um contrato com uma distribuidora nacional de supermercados. Para cumprir o acordo, precisávamos de mais engenheiros, servidores mais robustos e um capital que não tínhamos. Uma firma de investimentos ofereceu $1,8 milhão por 40% da empresa. Era mais dinheiro do que eu jamais tinha imaginado, mas o contrato deles incluía a possibilidade de me substituir como CEO. Eu recusei. Alguns consultores chamaram isso de imprudência. Eu só lembrava de como foi perder o controle sobre o dinheiro que deveria garantir meu futuro. Eu não ia construir outra vida que alguém pudesse tomar com uma assinatura. Em vez disso, Marcos me apresentou a vários empresários locais que investiram valores menores, em condições que mantinham nosso time fundador no controle da empresa. A expansão quase nos destruiu. Perdemos prazos, perdemos um funcionário importante e passamos 6 meses corrigindo uma falha que distorcia as recomendações de escala durante picos de feriado. Eu trabalhava tanto que, em um momento, a Rebeca simplesmente pegou meu laptop e trancou no escritório dela, mandando eu dormir. Ela me lembrou que construir uma vida que ninguém pudesse tirar não significava me destruir no processo. Aquilo me forçou a encarar uma parte da minha ambição que ainda vinha do medo. Eu já não dormia mais no carro, mas emocionalmente ainda vivia como se qualquer erro me jogasse de volta para lá. Comecei a fazer terapia, estabelecer limites de trabalho e entender que sucesso construído só em cima de vingança pode virar outra prisão. Isso não significava esquecer o que aconteceu. Significava não deixar o Ryan continuar sendo o gerente invisível de cada decisão minha. Quando completei 26 anos, a Roadwise tinha 73 funcionários e atendia armazéns em 11 estados. Uma corporação global de logística ofereceu comprar a maior parte da empresa por $14 milhões, mantendo nossa equipe na operação. Depois de meses de negociação, aceitamos. Minha parte, depois dos impostos, me tornou milionária. Na manhã em que o acordo foi finalizado, eu fiquei sozinha no escritório olhando o depósito na tela. Eu esperava sentir triunfo. Mas o que veio foi outra coisa. Eu me lembrei de mim aos 18 anos, lavando o rosto num banheiro de posto de gasolina antes do turno. E desejei poder voltar no tempo e dizer para aquela garota assustada que ela ia conseguir. Só que eu também sabia que essa notícia chegaria até a minha família. O que eu não esperava era que o Ryan me ligaria menos de 48 horas depois. As primeiras ligações do Ryan ficaram sem resposta. Depois veio uma segunda, uma terceira, e uma mensagem dizendo que era uma emergência familiar.
Eu achei que algo tinha acontecido com a nossa mãe, então retornei. Ele atendeu na hora, com uma cordialidade que não demonstrava há 8 anos. Irmãzinha, ele disse, eu ouvi a notícia incrível. Ele elogiou minha inteligência, disse que sempre soube que eu ia vencer e completou, o pai teria orgulho. Eu fiquei esperando a tal emergência. Depois de alguns minutos, Ryan explicou que ele e a Madison estavam passando por um problema financeiro temporário. A empresa dele tinha cortado o cargo, a taxa variável da hipoteca tinha subido e alguns investimentos não tinham rendido como esperado. O banco havia emitido um aviso de execução da hipoteca. Se não pagassem $186 mil em 30 dias, perderiam a casa. A mesma casa que tinha sido comprada parcialmente com o meu fundo universitário roubado agora estava em risco. Ryan disse que nossa mãe estava arrasada porque tinha assinado como cofiador em um dos empréstimos e poderia perder a aposentadoria. E então ele pediu que eu cobrisse o valor. Chamou de empréstimo ponte entre irmãos. Eu perguntei que tipo de garantia ele poderia oferecer. Ele pareceu ofendido. Isso é família, ele disse. Eu lembrei que família não importou quando eu tinha 18 anos e estava dormindo no carro. Ryan afirmou que eu tinha escolhido sair. Na versão reescrita dele, ninguém tinha me expulsado, eu tinha ido embora por teimosia. Ele insistiu que os $50 mil não tinham sido roubados, porque nossa mãe tinha controle legal da conta. Eu perguntei se legalidade e moralidade eram a mesma coisa. Ele ignorou e disse que a Madison estava ouvindo. Ela entrou na ligação e começou a chorar. Disse que os filhos deles não deveriam sofrer por decisões tomadas antes de nascerem. Eu concordei que as crianças eram inocentes. Então ela disse que me ajudar seria uma prova de que eu tinha superado tudo. Aquela frase deixou claro o que eles realmente queriam, não reconciliação, mas um resgate financeiro disfarçado de obrigação moral. Eu disse que só avaliaria qualquer situação se eles enviassem toda a documentação do financiamento original, das refinanciações, impostos, linhas de crédito e do processo de execução atual. Ryan resistiu até eu explicar que nenhum gestor competente transferiria 6 dígitos sem entender completamente a responsabilidade envolvida. 3 dias depois, um pacote desorganizado de arquivos digitais chegou. Enviei tudo para minha advogada, Raquel Kim, e para o contador forense Owen Blake. O que eles encontraram era pior do que eu esperava. A entrada original do imóvel incluía os $50 mil inteiros do meu fundo educacional, mas os documentos de fechamento descreviam o valor como uma doação da nossa mãe para Ryan e Madison. Minha mãe tinha assinado uma carta de doação afirmando falsamente que o dinheiro era dela e não precisava ser reembolsado. Mais recentemente, Ryan tinha apresentado comprovantes de renda inflados ao solicitar as refinanciações. Ele listava comissões que nunca tinha recebido e afirmava ser dono de uma consultoria que praticamente não existia. A assinatura da minha mãe aparecia em documentos ligados a uma linha de crédito com garantia do imóvel que ultrapassava $120 mil. Quando a Raquel perguntou se a Diane tinha noção do risco, eu não consegui responder. Havia também um imposto estadual em atraso e evidências de que o Ryan tinha transferido dinheiro emprestado para contas de criptomoedas altamente especulativas. A casa não estava sendo perdida por causa de uma demissão isolada. Ela estava desmoronando sob anos de distorções e decisões questionáveis. A Raquel me alertou que pagar a hipoteca não resolveria o problema de fundo. Outros credores ainda poderiam tomar medidas contra o imóvel. Ela também destacou algo importante, como os $50 mil originais tinham sido transferidos com base em informações distorcidas pouco antes de eu atingir a maioridade, eu poderia ter base para uma ação civil contra minha mãe e meu irmão. A questão do prazo legal era complexa, mas as declarações recentes do Ryan poderiam servir como prova em um caso de fraude encoberta. Eu não decidi processar ninguém de imediato. Parte de mim ainda queria simplesmente virar as costas e deixar o banco resolver tudo. Foi então que minha mãe ligou e pediu que eu fosse jantar na casa deles. A voz dela estava fraca e, pela primeira vez, ela admitiu que estava com medo. Disse que o Ryan tinha garantido que os empréstimos eram temporários e que a renda dele cobriria tudo. Falou que não tinha entendido a quantidade de documentos que assinou. Eu perguntei se ela tinha entendido o documento que transferiu meu fundo universitário. Ela começou a chorar e disse que tinha cometido um erro terrível. Eu respondi que erro é algo acidental. Transferir $50 mil, assinar uma carta de doação e me expulsar de casa envolvia uma sequência de decisões conscientes.
Diane não contestou. Apenas pediu que eu fosse mesmo assim. Eu concordei, mas antes do jantar, pedi a Raquel que preparasse uma proposta. Eu estava disposta a impedir que minha mãe perdesse tudo e a proteger as crianças do Ryan de um despejo imediato. Mas eu não entregaria dinheiro ao Ryan nem apagaria as consequências dele. A solução exigiria que ele abrisse mão do controle do ativo que tinha usado para me prejudicar. 8 anos antes, o Ryan assumiu que eu era impotente porque não tinha dinheiro, casa ou alguém disposto a me defender. Desta vez, eu entraria na casa dele com uma equipe jurídica, registros auditados e poder real de decisão sobre o que aconteceria com tudo aquilo. A casa parecia exatamente como nas fotos da Madison, bancadas de pedra, armários planejados, móveis grandes, quadros na parede e uma escada polida logo na entrada. O que as fotos nunca mostravam eram os avisos de atraso escondidos nas gavetas ou as dívidas associadas a quase todas as reformas. Minha mãe me abraçou na porta. Ryan ficou atrás dela, com aquele sorriso tenso de vendedor desesperado para fechar negócio. Madison tinha preparado um jantar elaborado e instruiu as crianças a me chamarem de Auntie Elanena, embora mal me conhecessem. Eu não levei presente e não fiz promessas. Depois que as crianças subiram, Ryan começou sua apresentação. Colocou a culpa na demissão, na alta dos juros e no mau timing. Segundo ele, $186 mil resolveriam tudo e estabilizariam a situação. Quando perguntei como ele pretendia me pagar, ele falou em parcelas mensais depois de conseguir outro cargo executivo. O relatório do Owen mostrava que ele nunca tinha ocupado esse tipo de posição. Eu coloquei uma pasta na mesa com as dívidas, impostos atrasados, declarações de renda falsas e transferências escondidas. Madison me acusou de invadir a privacidade deles. Eu lembrei que foram eles que me enviaram aqueles documentos porque queriam meu dinheiro. Minha mãe ficou encarando os números em choque. A linha de crédito com garantia do imóvel, que tinha a assinatura dela, já passava de $137 mil. Ryan chamou aquilo de inadministrável. Eu perguntei sobre a renda de consultoria que ele tinha inventado para o banco. Ele disse que era erro contábil. Perguntei sobre as transferências em criptomoedas. Ele disse que eram investimentos para a família. Então mostrei uma mensagem que ele tinha enviado a um amigo: consigo dobrar o valor da casa da mãe antes de alguém perceber. Diane levou a mão à boca. Ryan exigiu saber de onde eu tinha aquilo. O Owen tinha encontrado a mensagem dentro dos próprios arquivos que o Ryan tinha entregue. Eu disse que não pagaria o saldo atrasado, não ofereceria empréstimo privado e não deixaria minha mãe presa àquela dívida. Mas eu tinha uma solução. Uma empresa de responsabilidade limitada sob meu controle negociaria uma venda curta com o banco e compraria o imóvel. A dívida garantida da minha mãe seria quitada nessa transação. Ryan e Madison poderiam permanecer por 6 meses sob um contrato formal de aluguel enquanto buscavam outra moradia. Em troca, eles teriam que abrir mão da propriedade, reconhecer que meu fundo universitário foi retirado sem consentimento, cooperar com a investigação do banco e renunciar a qualquer reivindicação futura sobre a casa. Qualquer valor restante ligado aos $50 mil originais seria direcionado a fundos educacionais para os filhos deles. Ryan me encarou. Você quer roubar a minha casa? Você usou o meu futuro para comprar isso. Eu respondi: estou te oferecendo mais misericórdia do que você me ofereceu. Ele gritou que o imóvel era da família dele. Eu perguntei se eu tinha sido família quando estava dormindo no carro. Madison disse que eu estava castigando as crianças. Eu apontei para o aluguel de 6 meses e os fundos educacionais. Seus filhos são as únicas pessoas aqui que eu estou protegendo sem condições. Ryan rasgou a proposta ao meio. Disse que encontraria outro investidor e que nenhum banco venderia a casa para mim. Eu expliquei que o credor já tinha analisado a proposta preliminar. Como a execução seria cara e o imóvel tinha várias pendências, o banco estava disposto a negociar. Ele tinha 72 horas. Minha mãe implorou para ele assinar. Ryan se recusou e me mandou embora. Antes de me levantar, coloquei outro documento sobre a mesa, um rascunho de ação civil referente ao roubo do meu fundo educacional. Ainda não tinha sido protocolado. Eu disse que preferia um acordo em vez de um processo, mas que não iria mais protegê-lo das consequências. Ryan me acusou de chantagem. Raquel, que entrou na chamada por vídeo, explicou que uma proposta de acordo legal não era chantagem.
Foi então que Ryan cometeu o erro que acabou com o pouco de compaixão que ainda restava em mim. Ele olhou para nossa mãe e disse que ela deveria assumir a culpa, porque tinha autorizado a transferência. Diane ficou olhando para ele como se finalmente enxergasse algo que evitava há anos, que ele a sacrificaria tão facilmente quanto me sacrificou. Ela se levantou, foi até o balcão e assinou o documento de reconhecimento confirmando que os 50 mil dólares tinham sido usados na entrada da casa de Ryan sem o meu consentimento. Ele a chamou de traidora. Não, ela respondeu. Eu me tornei traidora há 8 anos, quando escolhi você em vez dela. Na manhã seguinte, Madison entrou em contato diretamente com minha advogada. Ela tinha descoberto 2 cartões de crédito abertos no nome dela e mais de 40 mil dólares em dívidas escondidas. Ela aceitou cooperar, desde que o contrato de aluguel de 6 meses permanecesse válido para ela e as crianças. Em 3 dias, Ryan não tinha mais nenhuma defesa. Ele assinou. 6 semanas depois, o banco aprovou a venda curta. Minha empresa adquiriu o imóvel por um valor compatível com a dívida e as complicações legais. A exposição da Diane foi reduzida por meio de um acordo, parcialmente financiado por uma conta de investimentos que ela precisou liquidar. Ryan e Madison se separaram pouco depois. Madison se mudou com as crianças para uma casa menor e conseguiu trabalho em tempo integral. Ryan foi investigado por fraude em solicitação de hipoteca. Ele evitou a prisão através de um acordo judicial que envolvia restituição, liberdade condicional e monitoramento financeiro rigoroso, mas sua carreira entrou em colapso. Eu não divulguei os documentos publicamente. A verdade chegou apenas a quem precisava chegar: banco, advogados, reguladores e familiares que ele tinha manipulado. No último dia em que ele ainda ocupava a casa, Ryan ficou na sala vazia e perguntou se tirar aquilo dele me fazia sentir poderosa. Eu respondi que a casa nunca foi o ponto. Ele confundiu minha vulnerabilidade com fraqueza permanente. Eu não voltei para deixá-lo sem teto. Eu voltei para impedir que ele continuasse usando o futuro dos outros como proteção para si mesmo. Quando ele me entregou as chaves, eu lembrei da minha mãe tirando as minhas no dia em que fiz 18 anos. Não pareceu vitória. Pareceu o fechamento de uma dívida que ficou aberta por 8 anos. Eu nunca morei naquela casa. Viver ali teria prendido meu futuro ao pior momento do meu passado. Em vez disso, fiz uma reforma simples e transferi o imóvel para uma fundação de habitação sem fins lucrativos que eu criei junto com Rebecca e Marcos. A fundação oferece moradia temporária, apoio com transporte e bolsas técnicas para jovens adultos que perdem o suporte familiar enquanto tentam estudar ou se qualificar profissionalmente. Nós demos o nome de Thomas Brooks Initiative, em homenagem ao meu pai. O primeiro andar virou uma área de convivência. Os quartos abrigam mulheres entre 18 e 24 anos, e a garagem foi transformada em laboratório de informática. A sala de jantar, onde o Ryan um dia pediu 186 mil dólares, hoje é usada para aulas de orçamento, programação, elaboração de currículos e direitos de inquilinos. Eu não apaguei o que aconteceu naquela casa. Eu apenas mudei o significado que ela podia ter. A primeira residente foi uma estudante de enfermagem de 19 anos, expulsa de casa depois de recusar a carreira que a família queria impor. Outra era uma funcionária de armazém que estudava engenharia elétrica à noite. Quando eu vi as cartas de aceitação delas coladas acima das mesas, lembrei da minha própria carta presa sobre a cama no porão. Foi ali que eu entendi o que realmente significa virar o jogo. Não era ver o Ryan perder a casa. Era transformar um imóvel construído com oportunidade roubada em uma fonte de oportunidade para outras pessoas. Minha relação com minha mãe continua complexa. Diane entrou em terapia, vendeu a casa e foi morar em um apartamento que consegue pagar sozinha. Ela pediu desculpas sem exigir perdão imediato e parou de defender o Ryan. Com o tempo, começou a fazer trabalho voluntário na fundação. Eu permiti, mas não deixei que a culpa dela virasse o centro da minha recuperação. Nós nos vemos de vez em quando. Algumas conversas são leves, outras ainda desconfortáveis. Eu aprendi que perdão não é uma porta que se abre uma vez e fica assim para sempre. É um limite que você revisa ao longo do tempo. Eu a perdoei o suficiente para não carregar mais as escolhas dela dentro de mim. Mas não reconstruí a confiança que existia antes. Com o Ryan, quase não há relação. Durante a liberdade condicional, ele trabalhou em uma empresa de aluguel de equipamentos e viveu em um apartamento simples.
Por um tempo, ele me enviou mensagens dizendo que eu tinha destruído a vida dele. Eu respondi apenas uma vez. Disse que perder uma casa que ele não podia pagar não era o mesmo que perder uma vida. Os filhos dele ainda tinham moradia, fundos educacionais e dois pais que os amavam. Aos 18 anos, eu não tive nenhuma dessas proteções vindas dele. Madison concluiu cursos de educação financeira e começou a reconstruir o próprio crédito. Não somos amigas, mas ela envia relatórios anuais confirmando que os fundos educacionais das crianças continuam intactos. Isso, para mim, vale mais do que qualquer pedido de desculpas. A Rothwise continuou crescendo. Eu permaneci como CEO por mais 3 anos antes de migrar para o conselho. Hoje a empresa ajuda centenas de distribuidoras de médio porte a reduzir desperdícios, melhorar sistemas de entrega e criar escalas mais seguras. Também invisto em fundadores com boas ideias, mas sem famílias ricas ou conexões influentes. Sempre que posso, faço a mesma pergunta que a Rebecca me fez um dia: qual problema você percebe que todo mundo já aceitou como normal? Eu ainda tenho o mesmo carro velho em que dormi. Ele não funciona mais, mas eu o mantenho no centro de treinamento da fundação, não como troféu e nem como símbolo de sofrimento que virou sucesso. Porque muita gente passa por dificuldades sem nunca ter a mentoria, a oportunidade ou a sorte que eu tive. Eu mantenho aquele carro ali para lembrar que sobrevivência não deve ser romantizada. Nenhum jovem de 18 anos deveria dormir dentro de um veículo para provar determinação. Nenhum pai deveria chamar um carro de lar só para justificar abandono. Meu sucesso não torna o que aconteceu aceitável. Ele apenas me deu recursos para evitar que isso continue acontecendo com outras pessoas. A Fundação oferece moradia temporária, apoio com transporte e bolsas técnicas para jovens adultos que perderam o suporte familiar enquanto estudam ou buscam formação profissional. Demos o nome de Thomas Brooks Initiative, em homenagem ao meu pai. O primeiro andar virou um espaço de convivência. Os quartos abrigam mulheres entre 18 e 24 anos, e a garagem foi transformada em laboratório de informática. A sala de jantar, onde o Ryan um dia pediu $186 mil, hoje funciona como sala de aula para orçamento, programação, currículo e direitos de inquilinos. Eu não apaguei o que aconteceu naquela casa. Eu só mudei o que ela podia significar. A primeira residente foi uma estudante de enfermagem de 19 anos, expulsa de casa depois de recusar a carreira que a família escolheu por ela. Outra era uma funcionária de armazém que estudava engenharia elétrica à noite. Quando vi as cartas de aceitação delas presas acima das mesas, lembrei da minha própria carta colada sobre a cama no porão. Foi ali que entendi o verdadeiro sentido de virar o jogo. Não era ver o Ryan perder a casa. Era transformar um imóvel construído com oportunidade roubada em um ponto de partida para outras pessoas. Minha relação com minha mãe continua complexa. Diane entrou em terapia, vendeu a própria casa e foi morar em um apartamento que consegue pagar sozinha. Ela pediu desculpas sem exigir perdão imediato e parou de defender o Ryan. Com o tempo, começou a atuar como voluntária na fundação. Eu permiti, mas não deixei que a culpa dela virasse o centro da minha cura. Nós nos vemos ocasionalmente. Algumas conversas são leves, outras ainda desconfortáveis. Eu aprendi que perdão não é uma porta que se abre uma vez e fica assim para sempre. É um limite que você revisita o tempo todo. Eu a perdoei o suficiente para não carregar mais as escolhas dela dentro de mim, mas não restaurei a confiança de antes. Com o Ryan, quase não há relação. Durante a liberdade condicional, ele trabalhou em uma empresa de aluguel de equipamentos e morou em um apartamento simples. Por um tempo, ele me enviou mensagens dizendo que eu tinha destruído a vida dele. Eu respondi apenas uma vez. Disse que perder uma casa que ele não podia pagar não era o mesmo que perder uma vida. Os filhos dele ainda tinham moradia, fundos educacionais e dois pais que os amavam. Aos 18 anos, eu não tive nenhuma dessas proteções vindas dele. Madison concluiu cursos de educação financeira e começou a reconstruir o próprio crédito. Não somos amigas, mas ela envia relatórios anuais confirmando que os fundos educacionais das crianças seguem intactos. Isso, para mim, vale mais do que qualquer pedido de desculpas. A Rothwise continuou crescendo. Fiquei como CEO por mais 3 anos antes de migrar para o conselho. Hoje a empresa ajuda centenas de empresas de médio porte a reduzir desperdício, melhorar logística e criar escalas mais seguras em armazéns.
Também invisto em fundadores com boas ideias, mas sem famílias ricas ou conexões privilegiadas. Sempre que posso, faço a mesma pergunta que a Rebeca me fez um dia: qual problema você vê que todo mundo já aceitou como normal? Eu ainda tenho o mesmo sedã velho em que dormi. Ele não funciona mais, mas fica dentro do centro de treinamento da fundação, não como troféu e nem como romantização de sofrimento. Porque muita gente passa por dificuldades sem ter a mentoria, a oportunidade ou a sorte que eu tive. Eu mantenho aquele carro ali para lembrar que sobreviver não deveria virar algo romântico. Nenhum jovem de 18 anos deveria dormir dentro de um veículo para provar determinação. Nenhum pai deveria chamar um carro de lar para justificar abandono. Meu sucesso não torna o que aconteceu aceitável. Ele só me dá recursos para impedir que isso aconteça com outras pessoas. Eu não defino mais vingança como destruir as pessoas que me machucaram. Destruição teria sido a parte fácil quando eu já tinha dinheiro, provas e poder. O mais difícil foi usar tudo isso sem me tornar cruel no processo. Eu poderia ter deixado a execução da hipoteca acontecer, processado todo mundo publicamente ou exposto cada detalhe humilhante na internet. Isso talvez gerasse aplausos, mas também atingiria crianças que não tiveram nada a ver com o roubo do meu fundo. O verdadeiro poder estava em construir consequências com cuidado. O Ryan perdeu a casa, o acesso ao crédito fácil, a imagem profissional falsa e a capacidade de manipular as finanças da nossa mãe. Minha mãe foi obrigada a encarar o que fez e reconstruir a própria vida com honestidade. A Madison teve que lidar com o custo de ignorar sinais óbvios. As crianças receberam proteção, não punição. E eu recuperei algo mais valioso do que $50.000. O direito de definir a minha própria história. Meu pai me disse um dia para construir uma vida que ninguém pudesse tirar de mim. Durante anos, eu achei que ele estava falando de dinheiro, propriedade ou sucesso profissional. Hoje eu entendo que ele falava de julgamento, conhecimento, respeito próprio e da coragem de sair de sistemas que sobrevivem explorando a sua obediência. O dinheiro me deu opções quando voltei àquela casa. A educação me ajudou a reconhecê-las. A mentoria me deu acesso a elas. E os limites que eu aprendi a estabelecer me deram força para usá-las. Então aqui vai a lição que eu deixaria para qualquer pessoa cuja família trata a lealdade como permissão para exploração. Ser parente de alguém não dá direito de posse sobre o seu futuro. Ajudar a família deve vir de consentimento, não de coerção. Sacrifício só tem valor quando quem sacrifica tem escolha. Você pode perdoar sem restaurar acesso. Pode se importar sem financiar irresponsabilidade. Pode proteger parentes inocentes enquanto ainda responsabiliza quem causou o dano. Às vezes, a resposta mais forte não é recuperar exatamente o que foi roubado. É construir algo maior, mais seguro e mais útil no lugar. No meu aniversário de 18 anos, eu perdi $50.000, minha casa e a crença de que minha família sempre me protegeria. Anos depois, eu ganhei uma empresa, independência financeira, uma comunidade e a capacidade de proteger jovens que enfrentam traições parecidas. O Ryan achou que tinha tirado de mim o único caminho possível. Na verdade, ele me forçou a descobrir que meu futuro nunca esteve preso a uma conta bancária. Ele estava no que eu podia aprender, no que eu podia construir e no que eu me recusei a abandonar. Às vezes, tudo muda porque alguém volta achando que vai encontrar vingança, e encontra evolução. No meu caso, tudo mudou porque eu voltei com provas, limites bem definidos e um propósito mais claro para a casa que eles compraram com o meu sonho roubado. Agradeço a todos que acompanharam até aqui e chegaram até esse ponto da história. Todos os acontecimentos narrados são uma criação fictícia, feita apenas para fins de entretenimento e reflexão. E se essa história te ensinou algo, talvez seja isso: quando alguém só passa a te respeitar depois de enfrentar consequências, esse respeito provavelmente chegou tarde demais para significar uma reconciliação verdadeira. Mudança de verdade não aparece em pedidos de desculpa momentâneos, mas em atitudes consistentes, não quando a pessoa percebe que não pode mais se beneficiar da sua paciência.